Bom dia, gente. Tudo bem? Tudo em paz? Surpresa, voltei hoje. O Nelson não pôde estar conosco, então estamos nós. Vamos continuar trabalhando, conversando os nossos temas. Como foi a semana? Tudo na paz? Graças a Deus. Então vamos começar com a nossa leitura do Evangelho, capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Essa passagem está no Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus, e também nos remete a uma passagem do Antigo Testamento que está em Êxodo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende, naturalmente, às pessoas que fazem às vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra em que sofrerá o que houver feito aos outros. As nossas reflexões do Evangelho nos falam de caridade. Essas primeiras leituras, esses primeiros conteúdos, trazem ao nosso coração a grande necessidade de deixarmos que o amor cresça em nosso coração. Para todos aqueles que convivem conosco, mas para aqueles que estão bem mais próximos de nós, os pais, os filhos, aqueles que formamos o nosso núcleo mais próximo de relacionamento e com os quais renascemos para desenvolver a fraternidade, a compreensão, a ternura e, sobretudo, a gratidão por estarmos todos juntos nesta oportunidade. Que possamos, Senhor, nesta manhã de luz, onde essa casa de amor, de bênçãos nos recebe, aprendermos um pouco mais
estudarmos um pouco mais, abrirmos os nossos corações para a claridade que vem ao nosso encontro. Graças a Deus. Então, amigos, vamos falar de pais e filhos hoje. De alguma forma, sempre que nos encontramos, falamos dessa relação. Falamos desse encontro que acontece em nossas vidas quando somos filhos e quando somos pais. Lembrando que essa relação pode estar ligada aos laços do sangue ou não. Às vezes nós nos encontramos numa posição de pais ou de filhos, mesmo que não estejamos ligados pelo sangue. De qualquer forma, qualquer conteúdo, qualquer coisa que a gente fale sobre o assunto hoje, vamos falar dos laços de sangue ou não. Eles não têm muita diferença para nós quando nós falamos de amor, quando nós falamos de compreensão, quando nós falamos do entendimento das nossas relações e dos motivos pelos quais estamos todos juntos, dos motivos pelos quais nos reunimos e nos agrupamos em família material ou em família espiritual, porque nós já sabemos que temos duas parentelas, a parentela do corpo e a parentela do espírito. Vamos falar um pouco dessa constelação que se forma, que é a família. Uma constelação familiar é então constituída por espíritos afins. Hoje nós vamos só lembrar de coisas que nós já sabemos. De alguma forma, nós sabemos que precisamos sempre lembrar das coisas que nós já sabemos. Seja pelas realizações nobilitantes do amor, ou através dos graves compromissos perturbadores. Então, esse aí é um texto do livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles. Então, quando a gente fala de espíritos afins, não necessariamente estamos falando da afinidade que é feita pela simpatia. Às vezes, a antipatia nos atrai da mesma forma, da mesma maneira. É um laço que se estabelece de qualquer jeito. Então, os laços que nós fazemos de afinidade, ou aqueles que a gente encontra pela vida, na família principalmente, pela afinidade, pode ser por uma afinidade de simpatia ou por uma afinidade de antipatia. E é muito bom que a gente reflita sobre isso, porque em algumas circunstâncias acontecem situações na nossa vida de família que a gente fica mesmo se perguntando por quê? Para que essas coisas estão acontecendo comigo, na minha vida, com a minha família? Por que é que as coisas são do jeito que são com os meus pais, com os meus irmãos, com toda a parentela que pode ir se distribuindo, e com os meus filhos? Se hoje nós ainda temos filhos pequenos, eles vão crescendo e se mostrando tais quais são, revelando suas próprias características, revelando as suas próprias aptidões, os seus desejos. E muitas vezes a gente se pega perguntando: por que estou aqui com essas pessoas? Nunca devemos esquecer, estamos com as pessoas pelos laços da afinidade. Para o bem ou para o mal, que aconteceu no passado. Para o bem ou para o mal, que faremos nessa existência ou construiremos para o futuro. Então, nada é por acaso. Não existem acasos, a gente já sabe disso, embora muitas vezes a gente teime em refletir. Não é possível que seja dessa forma. Então nós vamos começar a ver, sim. Muitas vezes a gente está falando dessas relações e vamos falar desses deveres que a gente como filho tem com os pais. E às vezes, e mesmo nessa relação, nós como pais temos com os filhos.
Então, quais os deveres dos pais para com os filhos? Cabe a grave e operosa tarefa de autopreparação para o sublime cometimento com a promoção do crescimento dos valores intelecto-morais. Aí está falando de autopreparação. Aí eu me pergunto, autopreparação a gente não tem nessa existência, só se a gente fez antes de reencarnar, né? Porque quando a gente, em algum momento, resolve que vai ter um filho, que vai gerar, trazer para o mundo uma criança, a gente não tem nenhum manual. Muitas vezes, o único manual que a gente tem foi da nossa própria criação. Foi aquele que a gente recebeu na nossa própria casa. Mas ali Joana diz que a gente tem uma autopreparação para isso. E onde é que acontece, então, essa autopreparação? Antes da gente renascer. Se nós estamos na doutrina espírita, cuja base é a própria reencarnação, nós já sabemos também que existe uma programação complexa e meticulosa para que a gente retorne. Então, quando nós decidimos, por alguma circunstância, alguma situação, pela reencarnação, e isso nos é concedido, porque não é concedido para tantos. Por isso é que a gente sempre deve abençoar a oportunidade de estar por aqui, porque também já sabemos que o número de desencarnados é aproximadamente 3 vezes maior do que o dos encarnados. Então, existe uma busca enorme de espíritos na erraticidade, buscando uma oportunidade de retorno à carne. Sabedores que somos disso, então a nossa responsabilidade aumenta. Bom, eu tive uma oportunidade de estar aqui. Vou fazer o que com isso? E se a gente já sabe que teve essa oportunidade e que teve uma programação, nós já sabemos também que, de alguma forma, precisamos nos preparar para sermos quem somos. Filhos de quem somos e pais de quem somos. Quando toda a nossa programação reencarnatória começou a ser preparada, elaborada, e se começou a procurar, a trazer as possibilidades de espíritos para esse reencontro, nós precisamos nos preparar, sim. Nos preparar para saber quem seria o nosso parceiro ou parceira e os espíritos que iríamos receber no nosso lar como filhos. Da mesma maneira aconteceu com os nossos pais. E se devemos ter, como disse o Evangelho, além do respeito, piedade e outros sentimentos em relação aos nossos pais, eu tenho uma convicção que o nosso principal sentimento em relação aos nossos pais é o de gratidão. Se a gente não consegue, por qualquer motivo, ter gratidão pela criação que recebeu, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, pelo menos, e aí para mim esta é a principal, a gratidão de nos ter permitido nascer. Essa, no meu entendimento, esse é o maior sentimento que nós devemos ter em relação aos nossos pais. Porque eles tinham uma escolha, nos deixar nascer ou não. Porque sempre temos essa escolha. Mas eles nos deixaram nascer. Eles permitiram o nosso retorno à carne. E só por isso nós somos devedores de enorme gratidão a esses pais, que permitiram que nós pudéssemos estar aqui para reconstruir tudo o que precisamos reconstruir em nome daquilo que fizemos no nosso passado. Então, se nós pais temos deveres para com os nossos filhos, nós como filhos também temos para com os pais. E aí Joana diz, aos filhos cabe a gratidão e respeito pela oportunidade abençoada do renascimento. Naquele lar específico, daquele jeitinho que a gente nasceu,
recebendo a orientação que a gente recebeu, mesmo que muitas vezes, ao longo do nosso caminho, nós tenhamos tido dificuldades, porque quem não tem? Quem não tem dificuldades de relacionamento? Quantas vezes nós nos pegamos pensando e perguntando, meu pai e minha mãe pensam desse jeito, mas eu penso tão diferente, por que que eu tenho que fazer do jeito deles? Na verdade, nós nunca tivemos que fazer do jeito deles. Da mesma maneira que nossos filhos nunca terão que fazer do nosso jeito. Porque somos seres únicos, individuais, que trazemos nossas próprias experiências evolutivas e nossas próprias biografias. Mas, se nós não nos permitirmos entender quem é o outro, como nós vamos trabalhar com as nossas relações? E aí a gente já sabe. Na compreensão do outro está a compreensão de mim mesmo. Enquanto eu não sei quem eu sou, enquanto eu não sei qual é o meu propósito de vida, enquanto eu não sei com clareza para que estou aqui, eu não consigo entender nada do outro. Mesmo que esse outro seja meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha. Porque nós somos a referência de tudo o que tem no nosso entorno. Então, muitas vezes, os nossos problemas de relacionamento estão ligados a quê? Às expectativas que nutrimos em relação ao outro. Muitas vezes a gente fala assim, eu gostaria que meu pai fosse assim, eu gostaria que minha mãe fosse assado. E aí eu sempre parto do princípio, eu gostaria que. Quando eu falo eu gostaria que, eu estou pensando o quê? Nas minhas próprias expectativas em relação ao comportamento do outro. E toda vez que eu aumento a minha expectativa em relação ao comportamento do outro, qual é o risco? Decepção. Frustração. Porque quando eu levanto a minha expectativa em relação ao que é o outro, ao que eu quero do outro, ao que eu espero do outro, ao que é o outro, eu estou fazendo o quê? Fantasiando o que é o outro e não o que o outro é. Na realidade. E aí o que acontece? É claro que eu vou me decepcionar. É claro que eu vou me frustrar. Porque o outro é o que ele é, ponto. E não o que eu gostaria que ele fosse. E muitas vezes, a gente como filhos, arrasta por uma existência inteira um complexo, ou um pensamento, ou uma crença, ou um entendimento de que as coisas na minha vida aconteceram do jeito que aconteceram por causa dos meus pais. Durante muito tempo, a gente pode arrastar na existência um peso no coração, atribuindo a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida à criação ou a qualquer outra coisa que venha de pai e mãe. Enquanto a gente estiver atribuindo responsabilidades, culpas a pai e mãe, nós ainda estamos no caminho do amadurecimento psicológico. Porque quando nós amadurecemos psicologicamente, nós entendemos que nós tivemos os pais e as mães que precisávamos para viver as experiências de aprendizado que precisávamos. E as coisas que nós construímos na nossa vida são de nossa exclusiva responsabilidade. Sim. Mas eu preciso de um microfone. Por favor, Rafa, me socorra. A gente precisa do microfone não é só para a gente ouvir no salão, porque a gente lembra que temos amigos da internet também participando junto conosco. E se alguém falar baixo, não ouve. Por favor. Toda vez que eu ouço essa frase de transferência de responsabilidade para pai e mãe, eu me lembro de uma frase que eu ouvi há muitos anos, que normalmente o ser humano é assim:
tudo que é de ruim que acontece na nossa vida, a culpa é o pai e a mãe. Todo sucesso, a responsabilidade é minha. Então, assim, fica fácil, né? Porque pai e mãe só é culpado pela fatia ruim. E tudo que é bom, não, porque fui eu que fiz, eu cheguei lá, eu consegui. Então, é bem desequilibrado isso. E não é justo, né? Porque é muito simples, é muito fácil a gente botar só o lado negro no pai e na mãe, e todo lado bacana é a gente que é legal, né? Nós que chegamos lá. É isso, colocarmos o crédito daquilo que a gente considera bom, que nem sempre é, porque só o futuro vai dizer o que é bom ou não de verdade, mas tudo aquilo que a gente hoje dá crédito como bom, a gente considera que é nosso. E aí nós vamos caminhando no que Joana fala para nós, não, mas agora é Livro dos Espíritos um pouquinho. Os pais transmitem, muitas vezes, a seus filhos a semelhança física. Eles também lhes transmitem alguma semelhança moral? Por que Kardec fez essa pergunta aos espíritos? Porque a gente tem o hábito de falar assim, você se comporta igual seu pai? Você é igualzinho a ele. Ou o contrário, igual a mãe, a avó, o tio, sei lá. A gente faz essas coisas, não é? Aí Kardec perguntou se filho herda também o comportamento. E aí, o que os espíritos disseram? Não, não herda. Comportamento não é herdado. Uma vez que tem almas ou espíritos diferentes, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, há apenas consanguinidade. Continuando. De onde vêm, então, as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? Elas existem, embora não sejam herdadas. São espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências. Lembra que a gente falou, Joana falou lá no outro slide, que a gente está sempre com espíritos afins? Então, muitas vezes a gente tem na nossa família os parentes que se comportam de forma semelhante. Não é porque o pai mandou aquela herança, ou a mãe, ou a avó, ou o titio mandou aquela herança. É porque são espíritos semelhantes, de características semelhantes. Justamente pela força da atração, da afinidade, as famílias se constituem com espíritos que se comportam de maneira parecida. Ou não. Às vezes nasce alguém que a gente diz, é a ovelha negra, não tem nada a ver com a gente. Não, que a gente rotula todo mundo. Nós somos especialistas em dar rótulos. Então, a gente rotula todo mundo. E aí, a criatura que a gente, no nosso entendimento, é a ovelha negra, coitado, fica igual o Rita Lee. Ovelha negra da família para sempre, né? E aí, nós continuamos. Os pais, preparados antecipadamente, os futuros genitores delineiam os programas de auto... Olha que coisa bonita da gente, uma forma transformadora de enxergar. Olha o que Joana diz. Os futuros genitores delineiam os programas de autoiluminação, de responsabilidade perante a vida, exercitando a paciência e o amor. Olha que coisa linda que Joana diz, que os problemas que a gente tem na vida, com pai e com filho, é um programa de autoiluminação. Vejam que se a gente puder sempre estar nas nossas relações e dizer assim, ok, isto é um programa de autoiluminação para mim. É um exercício daqueles, de dureza mesmo, porque a gente muitas vezes quer, não importa qual é o grau de parentesco, que aquela criatura desapareça, esteja longe da gente. Não é verdade? Mas depois, quando a gente já tem essa possibilidade, essa capacidade de refletir, então nós vamos começar a perceber que, sim, nós estamos no exercício do amor, no aprendizado do amor, que é iniciado na constituição da família. Por isso a família é tão importante, por isso que o núcleo familiar é tão importante para que o mundo se transforme.
Porque é ali que nasce o amor, porque apesar de todas as diferenças, apesar de todas as dificuldades, nós permitimos que esse amor permaneça de alguma maneira. Muitas vezes com dores, com incompreensões, com situações difíceis, com discussões às vezes muito severas. Tudo acontece na vida da gente e nas nossas famílias. A família de ninguém é diferente. Se não tem um tipo de situação, tem outra. Porque todos estamos nesse programa de autoiluminação. E a gente já sabe, olha só, para de pedir, dá-me paciência. Aquele negócio, ai meu Deus, dá-me paciência. A gente às vezes repete algumas coisas, dá-me paciência, Senhor, dá-me paciência. Não pede paciência não, porque a vida dá um monte de situação para saber se você tem. Paciência. Você fica pedindo paciência, aí a vida vai, toma isso. Vamos ver se você tem, está pedindo. Vamos exercitar, eu quero ter paciência. Aí a vida manda, vai. Pede não, hein? Tenha, exercite. Aos filhos, trabalhando o próprio caráter e aprimorando, cumpre-lhes manter a obediência e a atenção, de modo a desenvolver valores elevados do sentimento e da razão. O que está dizendo em relação a filhos, no que diz respeito à obediência e atenção? Vale tanto para os nossos pequenos, como para nós, quando somos filhos. Obediência em qual sentido a gente está falando aqui? Naquele sentido de que eu não preciso entrar em discussões se de alguma forma eu não concordo com aquilo que o meu pai ou a minha mãe dizem. E para os nossos pequenos, como é que eles vão exercitar este respeito a nós, se não for de uma forma obediente? Principalmente por quando eles ainda são muito jovens, eles não sabem conduzir a própria vida. Nós é que sabemos dar essa direção, não é verdade? Então, obediência é uma coisa importante, sim, e que a gente aprende a ter desde pequeno. E esse tem sido, eu diria, um desafio na educação das nossas crianças hoje, não? Porque eles são tão poderosos hoje, essa criançada. Eles sabem de tudo, eles querem fazer só o que eles querem, só eles estão certos. Na maioria das vezes, eles não admitem discussão. E olha só, pessoal, dizer não é importante, né? Só que dizer não dá um trabalho danado. Dizer não para filho é uma das piores. Às vezes a gente sabe dizer não nem para adulto, nem para marmanjo que se relaciona com a gente. Mas é um aprendizado muito legal, é a gente aprender a dizer não. E quando a criança, ela é daquelas, tem criança que testa a gente até o último limite. Tem criança que ela testa, para saber até onde você vai. Não é verdade? E aí é que a gente aprende a dizer não. Não vai ser desse jeito. E muitas vezes a gente não tem esta paciência para levar o não até o final, porque o não dá um trabalho doido. Você dizer não para filho dá muito trabalho. Então, se a gente quiser ficar na posição cômoda, a gente diz sim para tudo. E quando a gente diz sim para tudo, a vida vai dizer não lá fora. E sem amor. A gente, quando diz não, a gente diz não com amor. Mas a vida falou para nós, como vai falar para os nossos filhos, não sem amor. Então é preciso, sim, dizer não, até para que eles, quando pequenos, aprendam essa obediência e aprendam a dar atenção àquilo que se fala. Porque, às vezes, uma situação como essa pode trazer desgaste até no relacionamento entre os pais. Porque a criança que tem um determinado comportamento, e ela desafia, e essa moçadinha esperta demais, eles sabem exatamente o que tirar de cada um. Eles sabem o que tirar da mãe e eles sabem o que tirar do pai. Eles são tão espertos, eles sabem como lidar tão bem com isso, que se nós, como casal, não nos ajustarmos, a criança só vai fazer o que ela quiser, porque ela manipula a mãe de um jeito e pai de outro. E aí,
se a gente não tiver cuidado, se estabelece um desgaste entre o casal. É preciso ter muita atenção nesse momento em que a gente está lidando com essa criançada que está sempre disposta, parece que eles estão, né? Estão sempre dispostos a tirar a gente do sério. Eles estão. Não é possível. Tem hora que a gente pensa assim, será possível que eu tenho sempre que ter uma situação de desgaste? Não é assim que acontece? Meus filhos já estão tudo velhos, né? Mas eu me lembro. Muito bem. E a mim me parece que os mais novos estão cada vez mais especialistas em algumas coisas. O espírito dos pais tem influência sobre o do filho após o nascimento? Estamos falando disso, exatamente. Há uma influência muito grande. Como já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm como missão desenvolver o de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Às vezes, no texto da codificação, dito pelos espíritos, existe muito ainda a palavra culpa, né? A gente vai lendo e ela aparece com muita frequência. É importante que depois que a gente começou a estudar, a aprender, a gente começa também a lidar com essa palavra, com esse sentimento, com outro entendimento. A culpa, ela é importante, porque a culpa faz com que a gente se coloque naquela situação, reflita sobre o que aconteceu e modifique o caminho. A culpa é ruim quando a gente paralisa nela. A culpa é ruim quando ela nos paralisa diante do que aconteceu. Acontece uma situação qualquer e eu me sinto culpado em relação àquela situação. Ao invés de eu aprender com aquela situação, assumir a responsabilidade e ir em frente, se eu ficar preso naquela situação de culpa do passado, eu não saio do lugar. Então, o que o livro dos Espíritos está trazendo para a gente? Nós temos responsabilidades assumidas com os nossos filhos, sim. Por que responsabilidade? Porque hoje nós já sabemos que qualquer situação que tenha uma desarmonia sob a minha responsabilidade, no futuro eu precisarei harmonizar de alguma forma. Então, eu sou responsável por tudo o que eu desarmonizar. E isso é uma punição? Não, é da lei. Da lei de ação e reação. Da lei de causa e consequência. Então, tudo que tem, todo efeito tem uma causa. E o que a gente faz para trabalhar neste efeito, para esse efeito mudar? Eu tenho que entender qual é a causa. Toda vez que eu falo de causa e efeito, eu lembro do meu trabalho profissional. Eu trabalho com consultoria em programas de qualidade, em uma área bastante técnica. Trabalho com uma norma que alguns conhecem, que é a ISO 9000, uma certificação aí. Alguns podem conhecer, mas eu vou explicar rapidinho para quem nunca ouviu falar. Então, a gente vai para dentro das empresas, prepara durante um tempo a empresa para atender essa norma. E tem um aspecto desse trabalho que é tratar de problemas, dar solução aos problemas. E como é que a gente faz isso? Lá na empresa, tecnicamente. Existe uma técnica para fazer isso. Nós olhamos um efeito. Olhamos um efeito. O efeito é sempre o quê? Alguma coisa que era planejada e teve um efeito indesejado. Quando eu tenho um efeito indesejado em relação ao que eu planejei, eu tenho que investigar por que deu errado. Por que aquela situação aconteceu? E nessa investigação fala exatamente isso, eu tenho que investigar a causa. Eu só consigo que aquele efeito indesejado não se repita se eu consigo identificar com clareza a causa e consigo definir uma ação corretiva que seja adequada àquela causa. Isso é lá na empresa. Qual a diferença da vida da gente?
Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Causa e consequência. Ação e reação. É da lei. Tem uma coisa planejada, tem um efeito indesejado, eu vou ter que olhar para a causa para corrigir. Na minha vida também é assim. Se eu estou sempre tendo um resultado em algum aspecto da minha vida que não está funcionando, eu vou ter que parar e pensar, poxa, o que está acontecendo de errado? Por que isso está se repetindo? Por que acontece? A mesma coisa é na nossa existência. A gente desce com um programa lindo de autoiluminação para lidar com aquelas pessoas que a gente precisa aprender para se autoiluminar, chegar a um determinado resultado no final da existência. Quando chega o final da existência, o resultado não veio? Quando eu voltar, eu vou ter que investigar a causa. E eu posso ser reincidente em muitas existências. Lá na empresa também existe um monte de problema reincidente. E a gente também. Porque se a gente não aprendeu, se a lição não foi aprendida, o que vai acontecer? Eu vou reincidir. E se eu estou reincidindo no erro, eu estou trabalhando somente no efeito indesejado, eu vou ter que olhar de novo para as causas e refazer o caminho. Não tem diferença. A lógica é exatamente essa, sem culpa, mas com responsabilidade. Porque pais bons e virtuosos geram, às vezes, filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar seu filho. Um espírito mau pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o orientem a um caminho melhor, e muitas vezes Deus lhe concede isso. Abençoada doutrina que nos permite entender todas essas variáveis que permeiam as nossas existências, de maneira que a gente possa compreender por que e para que algumas coisas estão acontecendo. Então, como a lei não é de punição, a lei é de misericórdia. E misericórdia, a própria palavra, etimologicamente, quer dizer misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Corte de coração e o início, miséria. Misericórdia é colocar meu coração na miséria que o outro tem. Então, como a lei é de misericórdia, nós sempre temos oportunidades para fazer esse programa de autoiluminação. E, às vezes, é o pedido de um espírito que encarna numa família de pessoas já de amadurecimento espiritual maior, de amadurecimento psicológico também maior, nasce alguém que precisa estar num ambiente saudável. É para a gente compreender que tudo tem uma razão de ser. Porque se vai para um ambiente sem saúde, um ambiente enfermo, o que vai acontecer com aquele espírito? Ele terá muito mais probabilidade de reincidir nos próprios erros. Então, o que a misericórdia divina faz? O que a lei faz? Deixa ele viver uma outra experiência para que possa aprender coisas novas, aprender coisas diferentes. Os pais podem, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo de um filho um espírito bom em preferência a um espírito inferior? Não. Não são as nossas preces, na hora que a gente está querendo ter um filho ou ficar grávida, que a gente vai fazer uma prece, um bom pensamento, e aí, por causa disso, vai atrair um bom espírito. O que os espíritos dizem para nós? Mas podem melhorar o espírito do filho que geraram e que lhes foi confiado. Aliás, é seu dever. Filhos maus são uma provação para os pais. E provação doída, de muitos testes, de muito aprendizado, porque é um exercício de renúncia, de devotamento, é um exercício de acolhimento, é um exercício ao mesmo tempo de energia e disciplina. Então, quando a gente recebe em nosso lar filhos
que são verdadeiros desafios, é nessa hora que a gente precisa se apegar ao ensinamento da nossa doutrina, entender o que ela nos diz, estabelecer uma conexão com os nossos amigos espirituais, com Jesus e com Deus, para nos fortalecer nesse empreendimento. Vamos viver dores? Sem dúvida. Dá para ser diferente? Nem dá. Quando os filhos nem têm essa característica, nós já vivemos algumas dores durante o percurso da maternidade ou da paternidade. Imagina quando os desafios são maiores. Então, nós que estamos hoje vivendo momentos de crianças bem jovens, nascidas num mundo bastante desafiador, que traz variadas ofertas, variados apelos. Mais uma vez, o convite do Evangelho é para que a gente se fortaleça. Se fortaleça em relação aos filhos, mas também se fortaleça em relação aos pais que vão ficando idosos e vão ficando cada vez mais necessitados da nossa atenção. Muitas vezes, nós temos pais que são autossuficientes financeiramente. Eles nem precisam da nossa ajuda financeira. Mas se a gente bobear na nossa vida tribulada, cheia de compromissos, a gente nem fala com os nossos pais. A gente nem tem ligação com os nossos pais. E muitos de nós, ao contrário, ainda acham que eles têm que ficar trabalhando para nós desde que a gente nasceu até a hora que eles vão morrer, que eles vão desencarnar, que eles estarão sempre à nossa disposição para fazer tudo aquilo que nós quisermos. Não é bem assim, não é, meus amigos? Nós precisamos viver num mundo de colaboração mútua, certamente, e não há nenhuma dúvida com relação a isso. Mas como é que a gente vai viver se a gente não dá atenção e se a gente não se coloca no lugar do outro, sabendo que aquele ser que está na descendência da vida vai ter tantas necessidades quanto tem os nossos filhos. E a gente nunca sabe como as coisas vão se encaminhar. Às vezes a gente encontra idosos muito sós. E muitas vezes a gente julga a solidão daquele casal de idosos que está sozinho, porque não tem quem cuide. E aí é um outro cuidado que a gente tem que ter, que é o do julgamento. Levantar a mão para julgar o outro, apontar o dedo, sem saber todas as faces de uma história, é leviandade. Mesmo sabendo quais são as faces da história, não nos cabe levantar o dedo ou apontar o dedo. Porque cada um sabe da sua experiência evolutiva e daquilo que é capaz de fazer. Estamos falando de nós mesmos, estamos falando do nosso comportamento, da nossa atitude, daquilo que estamos fazendo, da nossa existência em relação àqueles que são nossos filhos, em relação àqueles que foram ou são os nossos pais. Então, tem alguns aspectos importantes. As crianças não herdam características psicológicas dos pais, somente as físicas. A alma não é criada no momento da concepção ou do nascimento. Os espíritos ou almas, a nós confiados, embalados em corpos físicos, têm uma biografia pessoal, vivências e experiências prévias. A criança não é um anjinho inocente. É um ser em evolução ligado a nós por vínculos ou compromissos. E a gente não pode esquecer isso. Às vezes nasce em nosso lar um espírito tão antigo, muito mais velho que nós. E a gente não pode ter a fantasia, a ilusão de achar que aquela criança é um anjinho inocente. Muitas vezes aquela criança está a exigir de nós bastante energia, bastante disciplina. E aí tem ali uma criança falando para o avô: eu também não acreditava em reencarnação quando tinha sua idade.
Pode ser um espírito muito mais velho que a gente, aqueles que a gente recebe como filhos em nossa casa. Dos pais. Os pais, então, a geração de um corpo humano para que nele se instale um espírito, representa um convite formal a alguém que já existe numa dimensão que nos escapa aos sentidos habituais. Ou seja, eles pré-existem. Eles não estão nascendo no momento que há a fecundação. O bebê não deve ser fruto de uma decisão de momento, de um impulso impensado, de uma união fortuita. Quem é adulto e fisicamente amadurecido para gerá-lo, também deve ser psicologicamente amadurecido para assumi-lo. A gente sabe que nem sempre acontece assim na nossa vida real. Nem sempre a criança que chega, ela foi completamente planejada agora, na existência. Lá na espiritualidade foi. Estamos falando aqui na existência física. Ela não foi planejada, o casal não se preparou. Quantas crianças nascem de relações fortuitas? E aí, quando isso acontece? A exigência é a mesma, não tem diferença. Se aconteceu a fecundação, se aquela criança está ali, se preparando para nascer, fruto de um casamento e de uma programação planejada ou não, a responsabilidade não muda. A responsabilidade é exatamente a mesma. Não se deve assumir perante o filho que está para nascer uma atitude hostil, negativa, de rejeição ou de desamor ou indiferença. O que muitas vezes acontece nessa situação de gravidez ocasional, mas que muitas vezes acontece mesmo quando é planejada. Muitas vezes acontece que, na hora que a gravidez acontece, situações vão acontecendo no meio do caminho que fazem com que o nosso sentimento se modifique. Talvez não todo o tempo, mas em algumas vezes. E aí, qualquer sentimento, porque tudo é frequência vibratória, que a gente emita, o espírito percebe. Qualquer coisa que nós tenhamos no nosso coração e que a gente emita como frequência vibratória, o espírito percebe. E aí ele pode ficar num processo de agonia e até de rejeição àquela existência. Dependendo da gravidade e do teor que essas coisas acontecem, pode acontecer um aborto espontâneo. Que a gente diz espontâneo. Mas que pode ter sido provocado por um conjunto de frequências vibratórias daquele tipo. Hostilidade, rejeição, desamor, indiferença. Como é que a gente se sente quando está diante desses sentimentos em relação a nós? Bem ou mal? Não precisa responder, a gente se sente muitíssimo mal. Aí imagina um espírito que está unido pelos laços da antipatia para reencarnar e começa a receber frequências vibratórias, emanações vibratórias que sejam dessa natureza. É muito comum que ele queira desistir daquela existência. É muito comum a gente imaginar isso vindo da mãe, né? Uma rejeição vindo da mãe, até porque tem aquela ligação, né, física, né? Exato. Não só espiritual. E quando esses sentimentos vêm do pai, por exemplo? Muito comum também. Pode acontecer também. Inclusive, eu sempre, quando a gente fala de reencarnação, eu sempre menciono uma situação reencarnatória do livro Missionários da Luz, que faz uma descrição belíssima do processo reencarnatório nos capítulos 12 e 13. Algumas vezes eu já falei disso, que nesse caso específico a rejeição era do pai. Não era da mãe. Por quê? A inimizade que existia era entre os espíritos. Era entre o espírito reencarnante e o espírito do pai.
como é frequência, né? Vibração. Então, exatamente. Depende Então, da ligação física, não, né? exatamente, não necessariamente os sentimentos de hostilidade, rejeição, desamor ou indiferença vêm da mãe, mas podem vir do pai. Claro, nada está separado de Que nada. gera uma insegurança na mãe também, né? Pode gerar insegurança para todos quando, de alguma forma, existe um sentimento de rejeição ou até de retração em relação àquela história. E o que nós estamos falando qual é? É da responsabilidade que temos em relação a nosso papel como pais e a nosso papel como filhos. Com certeza. A interrupção da trajetória do corpo em formação representa a fuga a compromissos assumidos. O espírito, ainda que não totalmente ligado ao pequeno feto, receberá o impacto físico e emocional da violência e da rejeição. Aqui está falando das situações em que a gente escolhe não ter. Escolhe não ter, já estando esse filho gerado. Que fizestes da criança confiada à sua guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que o fosse feliz. Quando os pais fizeram tudo para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não tendo o que lamentar, a sua consciência pode estar tranquila. Deus reserva-lhe uma grande, imensa consolação pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo. Então, o que o Evangelho está dizendo? Nós devemos fazer o que está ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. Se ainda assim vivermos experiências difíceis, o que nos cabe fazer? Aceitar. Porque mesmo aqueles a quem amamos demais, com a maior força do nosso coração, vão precisar viver as experiências evolutivas que escolherem viver. E isso pode ser um exercício enorme de aceitação do outro como ele é e de aceitação das escolhas daquele espírito. Se nós tivermos a consciência tranquila de que fizemos tudo, nós vamos orar e pedir a Deus que nos fortaleça e nos ajude a viver aquela situação. Orar por aquele ser que ainda não conseguiu fazer escolhas melhores para a sua vida. E isso me lembra que muitas vezes a gente quer poupar de tudo o que é dor e sofrimento. Isto não é possível. Não tanto nós como nossos filhos viverão suas dores, porque cada um precisa viver aquilo que necessita para o seu aprendizado. E muitas vezes a gente quer poupar e até dizendo sim, 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 achando que desta forma estaremos trazendo alegria e satisfação para aquela ser que a gente ama. E isso pode ser um tremendo equívoco. Sabe por quê? Muitas vezes a gente quer que os nossos filhos sejam os melhores e muito bem-sucedidos para que nós não sintamos essa culpa em relação ao que ele vai fazer. Muitas vezes é alimentando o nosso próprio orgulho e não aquilo de bem que a gente quer para aquele ser. Então, nossas crianças serão o que precisarem ser, com o nosso apoio, com o nosso auxílio, com tudo de melhor que pudermos fazer. Mas se existe um aprendizado que nós, como pais, precisamos ter, é: aceite as experiências evolutivas que cada um escolher. E esse pode ser um aprendizado bastante duro para nós como pais. Mas ele é muito necessário, porque senão a gente interfere na experiência evolutiva daquele espírito. Ao invés de ajudar, a gente interfere para piorar aquilo que aquele espírito precisa aprender. Não fazem mais filhos como antigamente. Então tem aqui, né? Mas por que eu tenho que fazer isso?
porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. E quer saber? Nós nos diplomamos no mesmo dia. Então, na relatividade de tudo, o respeito é a base das nossas relações. Na relatividade de tudo que existe, nós precisamos nos respeitar como seres únicos que somos. Então, os pais são responsáveis pela pacificação e equilíbrio possível dos espíritos em luta de sublimação, pela capacidade de repartir amor quando a prole se multiplica, evitando a criação de áreas de conflitos por ciúmes, reais ou não. Aí é quando nasce 1, 2, 3, e a gente já sabe que acontecem aquelas situações entre eles, e que alguém sempre diz, você está tratando o outro melhor do que a mim. Por não transferir sua frustração e sua angústia. Quantas vezes a gente transfere as nossas dificuldades emocionais para as nossas crianças? Quantas vezes a gente transfere as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas angústias para as nossas crianças? Da importância do nosso autoconhecimento, de saber quem somos. Esse medo é meu, não precisa ser do outro. Essa angústia é minha, não precisa ser do outro. Então, a importância do autoconhecimento, de começarmos a olhar para dentro de nós com o máximo de honestidade que pudermos, para sabermos quais são as nossas dificuldades, para que elas não sejam transferidas para o próximo. Pestalozzi dizia, verá que, ao contrário, a educação deve representar uma cadeira ininterrupta de providências derivadas de um princípio idêntico do reconhecimento das imutáveis leis da nossa natureza, de um espírito de benevolência e firmeza e que tem em mira um objetivo, o de elevar o homem à verdadeira dignidade de ser espiritual. Lembrando que Allan Kardec estudou com Pestalozzi. Quando ele se tornou um educador, ainda criança, ele foi estudar no Instituto Pestalozzi, na Suíça. E veio, já desde sempre, com essa pedagogia em seu coração, claro que trazida também por seu espírito já bastante amadurecido e iluminado. A convivência entre filhos e pais é recurso psicoterapêutico valioso, ou seja, aprendizado psicológico. É isso que a gente faz nas nossas relações. Trabalhando o inconsciente de ambos, de maneira a serem superadas as reminiscências negativas, já que, na maioria dos casos, estamos agrupados por laços de afinidade de antipatia e não de simpatia. Que possam ressumar, as reminiscências negativas que possam ressumar, programando a reconciliação e o bem-estar através do amor incessante, delineador da felicidade do grupo. Então, como nós já sabemos que temos nas nossas memórias espirituais gravadas todas as experiências vividas no passado que tivemos uns com os outros, nós precisamos sim desse programa de autossuperação e de autoiluminação, de maneira que cada um de nós saia da existência melhor do que chegamos. Esse é a nossa grande proposta, e é a grande proposta do Espiritismo que traz para nós essa informação de que não estamos juntos por acaso. Estamos juntos porque temos juntos um compromisso de construir uma vida melhor para cada um de nós. Graças ao mecanismo sábio da reencarnação, alteram-se as paisagens afetivas nos relacionamentos no lar, desenvolvendo a real fraternidade que deverá viger em todos os segmentos da sociedade. Por isso é que a doutrina diz, e tantos outros estudos que a gente faz nos dizem a mesma coisa, que a família é a célula
do desenvolvimento da sociedade. Como nós queremos que a sociedade seja harmoniosa, se nós nem conseguimos nos harmonizar em família, junto das pessoas a quem dizemos que amamos e de quem ouvimos que somos amados. Então, esse é o nosso aprendizado da existência. Primordialmente, saber quem somos. E depois, a partir deste conhecimento, fortalecer todos aqueles que recebemos nos laços de parentesco. Pais, filhos, a quem devemos sempre honrar e ter a gratidão por estarmos onde estamos, aqui e agora. Muito silêncio, nossa. Quem gostaria de fazer o nosso encerramento? Poxa, semana passada teve uma senhora abençoada que cantou nesse final para nós, não foi? Tem outro cantor aí, não? Não tem, não? Outro cantor para cantar para a gente, não? Então, Rafa, bota uma musiquinha para nós aí, tem? Então tá bom. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nossos corações cheios de gratidão, vamos então nos despedindo nessa manhã de sábado, levando em nossos corações a certeza, Senhor, de Tua presença junto de nós, a certeza de que nunca estamos sozinhos, de que mãos invisíveis estão sempre dispostas a nos ajudar, desde que nós estendamos as nossas mãos também. Fortalece-nos, Senhor, ao longo dessa semana. Que a gratidão, o amor, a alegria, a fraternidade, a confiança, Senhor, possa habitar nossos corações para que possamos dar conta
da melhor maneira possível das nossas tarefas nessa existência, na nossa vida de relacionamento. Até o próximo sábado, com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo e com a luz do amor aquecendo o nosso coração. Graças a Deus. Até a próxima, gente. Não sei quando ainda.